E a parte interessada nisso aí, Ulisses, a pessoa que tem um provedor ali, essa galera, ela participa também da associação, é a galera ativa, que sempre está buscando a associação, ou você tem dificuldade de fazer contato com os provedores? Não, a gente tem participação, Diego, inclusive a gente tem assim, aqui na Bahia, né, que é onde a gente fez algumas atuações, coisas que foram divisores de água. Então, em 2022, se não me engano, a gente, por exemplo, nós fizemos uma blitz na porta da Coelba. Né? A Coelba estava na época, né, foi uma época muito tensa, assim, a Coelba estava ameaçando cortar os cabos dos provedores pequenos, não negociar, não dar prazo para regularização. E aí isso naturalmente ia criar um desemprego em massa. Porque provedor de internet, além da inclusão digital, a gente gera emprego em todas as cidades. Né? Às vezes você vê uma grande operadora onde ele tem um funcionário que vai atender 10 municípios. E o provedor tem ali um telefonista, tem ali a pessoa, o técnico, que geralmente é da própria cidade, ele compra no comércio local. Sim. Então, a gente imaginar a economia que é um provedor de internet e de repente ele ficar assim, refém, né, da concessionária, que ou ele atende aquele preço abusivo ou vai parar. Então, a gente, como associação, a gente se reuniu, fizemos uma assembleia em Feira de Santana, uma assembleia em Salvador, fomos para a porta da Coelba. Na época, tivemos a cobertura da televisão. Bacana. Então, assim, é aquele trabalho que a gente faz. Quando é necessário, a gente se apresenta em coletivo. Mas hoje a gente tem buscado muito mais fazer de maneira jurídica, nós temos um setor jurídico que acompanha a gente. Tá? Então, para mim, assim, é especial a gente falar desse trabalho aqui nosso aqui também, viu? Bacana, é muito importante, Ulisses. E assim, para se tornar um provedor de internet, o que é que precisa? Assim, você já falou que tem que ser um engenheiro, né? Mas como é que faz para conseguir ter um provedor de internet legalizado? Daqui a pouco a gente vai diferenciar também essa questão do provedor legalizado, o que não é legalizado, mas assim, para a gente ter um provedor legalizado, o que é que precisa ser feito? Eu vou pegar a primeira pergunta, viu? Você fez duas. Uma, Sim. O que precisa para ser um provedor, e a segunda, o que precisa para ser um provedor legalizado. Pronto, você prefere dividir. Vamos Pronto. dividir. Primeira pergunta. O que Sai precisa... que manda, Ulisses. O que precisa para ser um provedor, né? Eu vou até falar assim, o que precisa para abrir uma empresa no Brasil? Só uma coisa, coragem. Mais nada. Coragem. Perfeito. Você Porque perfeito. não é brincadeira, viu? E o provedor é isso, é um empreendedor. Né? O empreendedor tem um conceito de empreendedorismo, né, que eu já ouvi há alguns anos, que eu acho que assim, encaixa na experiência que eu tenho, que o empreendedor, ele pula do avião e ele monta o paraquedas durante a queda. Ele tem que ali aprender a como é que faz o paraquedas, como é que monta para poder sobreviver. Sim. Então, o provedor de internet é um serviço essencial hoje, né? Mas assim, a pessoa, principalmente no mundo de hoje, não dá para entrar de maneira amadora. Então, assim, um conselho que eu dou para quem hoje pensa em provedor de internet é, primeiro, buscar se capacitar como empreendedor. E aí tem uma chave assim especial que é procurar o Sebrae. Né? O Sebrae, a gente já fez pela associação alguns trabalhos com o Sebrae, né? Continua fazendo. Então, o Sebrae, a pessoa vai ter uma visão de empresa, né? Melhora essa capacidade e conhecer o mercado. Agora já entra a segunda pergunta, Diego. O que faz para legalizar? Sim. Então, o primeiro passo é buscar uma orientação. Buscar uma empresa como a nossa, né? No caso da Vanax, falando Sim. agora como dono da empresa. E aí, basicamente, uma empresa que tenha tempo de mercado para poder orientar como fazer junto à Anatel, como fazer junto ao CREA, como fazer junto à concessionária de postes. Né? Tem toda uma parte de legislação, né? Porque tem a Anatel que dá as regras para o provedor. E a legalização é uma necessidade de sobrevivência, porque o mercado está cada vez mais competitivo. Né? Então, assim, o provedor hoje, que ele não está legalizado, ele corre o risco de perder todos os clientes só por uma fiscalização. Porque o cliente ele não quer ficar sem internet. E quem fiscaliza é a própria Anatel? Aí depende do que vai ser fiscalizado. A Anatel fiscaliza o setor como um todo. Né? Tem o CREA que fiscaliza para ver se ele tem um engenheiro responsável. Sim. E tem as concessionárias que fiscalizam o poste. Então o provedor hoje ele é no mínimo triplamente fiscalizado. Não é fácil isso não. Fora, não é fácil não, meu. Secretário da Fazenda, né? Isso fora as outras. E aí chega junto mesmo. Pois é. Rapaz, então, é muita coisa. É um espaço que hoje, Diego, assim, quando eu cheguei, o provedor ainda, eu vou usar uma palavra assim, que até eu mesmo assim, me identificava, assim, um certo, não é nem amadorismo, uma certa inocência. Sim. Tá?
Mas hoje é um mercado que ele cresceu tanto que é preciso mesmo que o provedor desperte que não dá para estar nesse mercado muito tempo sem estar correto. Porque imagina você assim, o provedor, o cliente está usando, aí cai a internet, aí fica sabendo que foi a concessionária que passou no poste e cortou. Eita, meu Deus. Perde toda a credibilidade. Acabou. Então é necessário. Não, né? Não vale nem a pena você começar assim, né? Porque o que acontece às vezes, né? Às vezes o empresário ele começa, ele não tem condições de legalizar tudo. Isso não é só produto da internet, né? A gente sabe que é uma realidade que tem ainda aí. E aí, só o que acontece? Ele começa a crescer e ele não quer mais fazer reserva para legalizar. Ele faz com que a irregularidade faça parte do caixa dele. E aí é o perigo. Porque quando você é pequeno, você é quase invisível. Mas no caso de produto da internet, para ele crescer, ele está tirando o cliente de alguém. Sim. E esse alguém, se for alguém legalizado, é natural que faça denúncia. Então o mercado se regula por si mesmo. Né? Então só sobrevive no mercado hoje as empresas. Um exemplo que eu vou dar, Diego, no caso da pandemia. Né? A pandemia, a provedor de internet, foi um dos poucos setores que explodiram em crescimento. Mas quem foi que cresceu? Quem já estava organizado. Cresceu mais. Né? Então, assim, quem estava irregular, quem não tinha projeto com concessionária, né? Foram empresas que tiveram dificuldade, até cresceram, mas cresceram com perigo, cresceram com fiscalização. Então, assim, é um momento que o provedor tem que buscar mesmo uma consultoria, uma assessoria, uma orientação, para poder identificar o que precisa e fazer o planejamento de que forma ele vai regularizar tudo que ele tem.